Corações, olha a gente de volta! E eu tenho certeza que hoje vocês vão se apaixonar. Gente, eu estou com uma pessoa aqui que ela é maravilhosa, ela tem N qualidades. Para começar, ela é enfermeira, ela é cristã, dona de casa, mãe, esposa. Ela faz tanta coisa que vocês vão ficar admirados de queixo caído com ela. Só que a gente costuma dizer que tem a perfeição, mas também tem os defeitos. Mas hoje nós não vamos falar dos defeitos. A gente quer só saber das qualidades. Sabe de quem? Começando pelo nome dela. A Bia Beatriz. Muito obrigada, Seja Amélia, por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Gente, eu nunca recebi uma oportunidade de fazer uma entrevista a primeira vez. Ó, Deus abrindo portas. Olha que coisa linda. Promessa Muito de Deus, obrigada. não é isso? Sim. Olha, já se cumprindo aqui. E o melhor de tudo, você está abrindo a sua primeira entrevista, nada mais, nada menos, com Minutos para o Seu Coração. Amém. Olha que lindo. Amém. TV Lindo, Relacionamento. Você vai lindo. estar aí, ó, Brasil e mundo. Maravilhoso. Amém, Jesus. Amém. Bia, seja muito bem-vinda, Muito Bia. obrigada. Eu quero saber de você, Bia. Primeiro, a gente começa da raiz, né? Todo caso. Sim. Por quê? Porque ninguém começa sem raiz, né, Bia? Sim. Como tem uma árvore que não tem nada embaixo, não é verdade? Toda árvore tem sua raiz, né? Então eu vejo que você é uma boa árvore, que tem bons frutos, graças a Deus. Ô, gente. Né? A gente Amém. sabe. Então o que acontece? Me conta aí, Bia, já assim da sua raiz, como foi? É assim, eu não nasci Bia, mãe, esposa, enfermeira. Tenho uma família maravilhosa, tirando minha família de casa. Tem minha mãe, meus irmãos, meu pai, né? Sim. Mas o meu lar, ele não era um lar cristão. Eu não nasci em um lar cristão, Sim. né? Eu me tornei depois de um tempo, né? Sim. Então, assim, o meu lar tipo meu pai, minha mãe, muito amor envolvido. Sou muito apegada com a minha família, com os meus irmãos. Isso é bem, Tenho sim. uma irmã e um irmão. Tenho outros irmãos que eu também amo, de outro relacionamento do meu pai, que eu amo Que bom. demais. Né? Temos uma boa interação. Que é raro isso, né? Geralmente tem aquela competição, né? Isso. Ah, não é filho da minha mãe. Ah, né? Mas que bom, eu fico feliz de saber disso. Fui muito bem assim encaminhada pelos meus pais, né? Que bom. Só não fui encaminhada nessa parte cristã. Porque assim, todo mundo, a maioria das pessoas, né, vamos dizer assim, fala, eu sou cristão, eu sou, sirvo a Jesus. Ah, tá, como? Ah, não, sou católica, mas não sou praticante. Isso mesmo. Então, assim, e isso faz muita falta, e a gente só vai descobrir isso depois. Depois, né, de um exatamente. tempo. Porém, minha mãe maravilhosa, beijo mãe, é uma mulher de fé, senão eu choro. É uma mulher de fé, sempre foi, mesmo sem ter esse lar estruturado, embasado nessa fé mesmo cristã, que eu digo o quê? Orações, palavras, jejum e assim por diante, né? Sim. Bia, tem sempre alguém, na verdade, que nos conduz a Jesus. Você já viu isso? Sim. Pelas orações, ela vê aquela necessidade da gente, ela vê que a gente precisa de Deus, que uma área da gente está vazia, que só Deus preenche. Então Deus levanta sempre alguém para interceder por nossa vida. Sim. Não é verdade? Sim. No seu caso foi sua mamãe. Assim, minha mãe, isso é até um testemunho rápido, né? Sim. Porque minha vida é cheia de testemunho. Glória a Deus, glória a Deus. Assim, a minha mãe sempre foi muito de fé, como eu disse, minha mãe orava, mas tipo assim, o Pai Nosso, aquela coisa, né? Sim, sim. Mas Deus, eu creio que Ele, para todos nós, gente, Deus tem um chamado para todos nós, basta a gente estar sensíveis, com os ouvidos sensíveis para ouvir. Mas eu, na minha adolescência, passei por um período crítico da minha pré-adolescência, na minha adolescência com meu pai. Meu pai não tinha muita assim, sabedoria para lidar com a gente nessa fase. Minha mãe sempre teve muito mais sabedoria. Que é a fase mais difícil, que é né, a fase Bia? mais difícil. Eu creio que é a fase ali que foge ali realmente a nossa padrão, cabeça, né? Tudo mais, entendeu? Relacionamento, sentimento, entendeu? Eu acho que quando a gente tem os pais bem centrados ali,
tudo dá certo. É. Nesse caso, como eu tava passando por alguns problemas emocionais relacionados ao meu pai, eu lembro assim que muitas vezes a gente não é muito ouvido, muitas vezes não é Sim. perceptível. Sim. E no momento eu sei que minha mãe não tinha assim, a percepção do que estava acontecendo. Mas como Deus é maravilhoso e Ele na sua infinita sabedoria e bondade, misericórdia, que Ele é Sim. perfeito, Demais. né? Oh, que eu Deus excelente. conto aqui a história, minha história, mas a minha história não existiria se não existisse Deus primeiro, né? Então assim, Deus sempre levantava alguém. Gente, eu com 13 anos, Deus colocava pessoas cristãs mesmo, evangélicas, Sim. né? Pessoas que eu digo assim, de leitura, de palavra, com 13 anos na escola, ele levantou uma mocinha, que ela estudava comigo. Ela me dava todo amparo emocional. Filha de cristãos, provavelmente. Ela usava saiona no pé, aquele cabelinho amarrado, aquela coisinha, né, toda bonitinha. E aí, ela que foi o meu apoio emocional nessa época. Coisa boa. Como Deus é lindo, né? Ele prepara as pessoas para estar no teu, ao teu lado nos piores momentos da vida. Momentos. Então, assim, Deus não me desamparava, só que eu não entendia e não enxergava, porque não tinha esse vazamento. Entendi. De que Deus poderia mover as coisas, né? As pessoas ao nosso favor, para nos ajudar, e desde essa época. E sempre Deus colocou na minha vida pessoas incríveis, de embasamento teológico, pessoas que serviam a Ele, que eram tementes. Na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar, tinha pessoas que chegavam pra mim e falavam, que eu fiz amizades, né? Não, Bia, Deus é o melhor caminho. Que coisa Olha, boa. Deus é maravilhoso, eu tenho certeza que isso tem um propósito. Só que, tipo assim, eu ouvia, eu guardava, mas não entendia. Ouvia, mas não escutava, mas não ouvia. É isso mesmo. Então, assim, foi passando o tempo, mas mesmo assim, sempre foi pessoas falando comigo. Eu tenho uma vizinha até hoje em São Paulo, tá, galera? Que eu não sou da Bahia, eu sou de São Paulo. Eu vivi em São Paulo, 20 e poucos anos em São Paulo, né? E eu tinha uma vizinha, tenho até hoje, que ela tá viva, que também vinha conversar comigo na porta, com 15, 16 anos, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre isso. E eu tinha uma fé. Que bom. Eu acreditava que Deus existia, que Ele era lindo, que Ele era maravilhoso, só que eu achava que Deus estava assim, lá em cima, Ele é o rei de tudo, então Ele não vai falar com uma Relis mortal. Imagina que Ele vai parar para olhar para mim, né? Assim que a gente pensa, né? Isso. Eu, no meio de tanta gente no mundo, Deus vai parar exclusivamente para mim. Isso, eu achava que Deus não falava com ninguém. E eu era tão assim que eu, na minha adolescência, aí já com os 17, 18 anos, já ali, né? Minha mãe começou a frequentar uma igreja chamada Paz e Vida. Sim. Né? E eu ia com ela e eu ficava, gente, como eu queria ser assim, como eu queria ser crente assim. Eu olhava o povo crente e falava, meu Deus, por que eu sou assim? Mas mesmo assim, dando continuidade, ia seguindo. Minha mãe se converteu, minha mãe se batizou e eu continuei. Senhor, acho que um dia. Quem sabe um dia eu acho que eu chego lá. Né? E assim, e as coisas foram acontecendo na nossa vida. Meu pai se separou da minha mãe, né? Minha mãe passou a viver sozinha, minha mãe passou a se virar sozinha, meus irmãos cresceram, meus irmãos são mais novos que eu, foram trabalhando, né? E aí eu fui seguindo, né? Nisso aí eu fui pra Campinas, trabalhei em Campinas. Numa época eu fui noiva. Foi. E aí as coisas foram acontecendo, só que tipo assim, eu era tão assim, quando eu ficava sozinha, que eu lembro, eu ficava lendo aquelas revistinhas de Testemunho de Jeová. Sim. E eu lia aquilo, sabe? Eu guardava, eu falava, gente, como Deus é maravilhoso, olha como Deus é lindo. Mas eu não tinha a disposição de falar assim, vou me converter, ou não, eu tenho que seguir isso aqui. Eu não tinha. Até porque eu falava, quando eu passava na frente da igreja que hoje eu congrego, que é a Assembleia de Deus, eu falava, eu jamais vou entrar numa igreja dessa. Olha. Eu falava, eu jamais vou entrar numa igreja dessa. Eu nunca vou entrar numa igreja dessa. Meu Deus. Não cortando você aqui, mas eu vou repetir algo aqui que a gente ouve muito. Nunca diga nunca. Tá entendendo? Tome nota. Nunca diga nunca, porque geralmente aquilo que você diz nunca. Eita, pode escrever. E aí, nesse meu momento, Amélia, eu tive um sonho que eu não sabia que era profético. Bem lembrado. Eu estou sabendo que você tem um apelido que é
Bia do Egito. Meu Deus! Bia do Egito. Bia, nosso papo tá tão gostoso e você não contou nem um terço ainda. Nós vamos ter um próximo episódio, Vi. tá bom? Tá certo. Nós vamos parar por aqui e eu quero que você deixe aquela frase gostosa para quem está nos ouvindo, os corações que estão lá, eles já estão assim querendo saber por que você é Bia do Egito. Tenho certeza. Então, pode falar a sua frase, Bia. É assim, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Quem tiver a oportunidade de abrir os seus ouvidos, não somente escutar, mas ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração. Não importa se você é evangélico, se você não é, se você está mudo, se você não está. Abra os seus ouvidos. Porque muitas vezes Deus quer te usar independente de onde você esteja. Então dê oportunidade a Deus. Glória a Deus. Que Ele vai fazer na sua vida um milagre como Ele fez na minha. Assim como Ele me retirou do lugar onde eu estava e me colocou onde eu estou hoje, é porque eu tive a oportunidade. Não eu que dei a oportunidade para Deus, mas Ele me deu a oportunidade de ouvir. Que coisa linda. Então que você se mantenha firme e esteja atento. Porque muitas vezes eu era lá do mundo, né? E não tinha sabedoria nenhuma. E demorei, e custei, e sofri até entender. E hoje, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho, hoje eu não teria passado um terço do que eu passei. Olha só. Então isso ela vai nos contar, vai continuar nos contando. E ela citou aí, né, sobre ouvir. E a própria palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas vezes a gente acha que é o templo, somos nós, tá? O Espírito Santo sempre fala conosco, né, Bia? Sim, sempre.